Capítulo 9. Chave 4. Diário de 2 vias. Chegamos à nossa quarta chave essencial para escutar a voz de Deus. Chave 1. Reconhecer a voz de Deus como pensamentos espontâneos que iluminam a sua mente. Chave 2. Aquietar-se para que assim você escute a voz de Deus. Chave 3. Procure por visão enquanto você ora. E chave 4. Escreva o fluir de pensamentos e imagens que vêm a você. Diário de 2 vias. Diário de 2 vias, um meio de discernir a voz de Deus. Como você já sabe de discussões anteriores, assim como numerosos exemplos que já leu, o diário de 2 vias é um método bíblico que pode ajudá-lo a crescer no discernimento da voz de Deus em seu coração. Tem sido a ferramenta mais útil para mim, provavelmente a ferramenta-chave que tem me ensinado a discernir a voz do Senhor. O diário de 2 vias, ou simplesmente diário, como eu uso o termo, é basicamente escrever as orações e o que você sente serem respostas de Deus. Os Salmos são um exemplo deste processo, bem como os livros dos profetas e Apocalipse. Claramente, esta é uma experiência bíblica comum. Para ser preciso, eu digo diário de 2 vias para garantir que as pessoas saibam que eu estou falando sobre um diálogo com Deus, onde ambos, você e Deus, estão falando, e você está gravando, escrevendo tudo. Se eu disser apenas diário, eu ainda assim, o que eu realmente quero dizer é que é um diário de 2 vias. Nesse diário de 2 vias, eu quero que Deus fale mais, pois suas palavras são vida. Ver João capítulo 6, versículo 63, e não as minhas. A Bíblia nos diz claramente para limitar as nossas palavras quando estamos diante do seu trono. Nós somos incentivados a deixar que Ele fale muito mais do que nós. Certifique-se de fazer isso. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2. Algumas pessoas têm me perguntado se não é verdade que os mandamentos registrados e exemplos encontrados nas Escrituras são diferentes dos registros que estamos fazendo, já que na Bíblia todos os registros se tornaram a inerrante palavra de Deus. Não é assim. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 12 ao 19, temos registro que não se tornou escritura, exemplificando o procedimento que estamos recomendando. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19, Davi diz: tudo isto me fez entender o Senhor, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. O que ele recebeu foi o projeto para o templo, que não está registrado em sua totalidade nas Escrituras. Deus está falando com seus filhos a maior parte do tempo. No entanto, nós muitas vezes não diferenciamos a sua voz dos nossos próprios pensamentos e, portanto, ficamos tímidos em dar um passo de fé. Se aprendermos a discernir claramente a sua voz falando dentro de nós, será muito mais confiante em nossa caminhada no Espírito. O registro é uma maneira de separar os pensamentos de Deus. Um dos maiores benefícios da utilização de um registro durante a sua comunhão com o Senhor é que ele permite que você receba gratuitamente o fluir espontâneo de ideias que vêm à sua mente, acreditando com fé que elas são de Jesus, sem submetê-las à dúvida racional e sensorial, enquanto você as recebe. O diário, o registro,
permite que você escreva com fé, acreditando que o fluir de pensamentos e imagens é do Senhor, sabendo que você será capaz de testá-los mais tarde. Descobri antes de começar a escrever meus diários que eu perguntaria algo a Deus e logo que uma resposta viesse à mente, imediatamente eu questionaria se a ideia era de Deus ou minha. Ao fazer isso, eu faço um curto-circuito no fluxo intuitivo do Espírito Santo, submetendo-o ao ceticismo racional. O fluir de Deus é preso pela dúvida. Aquele que vem a Deus deve vir em fé. Ver Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu recebia uma ideia de Deus e às vezes duvidava que viesse dele e, como consequência, não recebia mais. Agora, escrevendo-as, eu posso receber páginas inteiras na fé, sabendo que terei tempo suficiente para testá-las mais tarde. Manter um diário facilita muito o fluir do rema em seu coração. Além disso, mantendo um diário, você mantém sua mente ocupada e no caminho certo, enquanto recebe as palavras de Deus. Minha mente quer fazer alguma coisa enquanto recebo a revelação de Deus. Se eu disser a ela para e se aquiete e não fazer nada, ela tem um ataque e começa a criticar cada palavra que eu escrevo. Assim eu digo à minha mente para me ajudar, soletrando as palavras corretamente, ou dou ordem à minha mente, às minhas emoções, à minha alma que se aquiete. E no roteiro, coloco a minha mente do meu lado como um facilitador para um encontro divino ao invés de um crítico dele. Outra vantagem de anotar a revelação é dada em Abacuque 2, versículos 2 e 3. Foi dito a Abacuque que ele deveria escrever o que ele recebeu, porque haveria um período de tempo antes da revelação acontecer. Portanto, o seu registro diário se torna um lembrete preciso da revelação que Deus lhe deu e ainda não chegou a acontecer. Depois de manter um diário por mais de 30 anos, eu não posso expressar completamente como essa prática aprofundou meu relacionamento com Cristo. Tem sido uma das ferramentas mais úteis que eu descobri para crescer no Espírito. Há diferença entre diário e escrita automática. Obviamente, a escrita automática é a contrapartida de Satanás para o diário. Aqueles que experimentaram a escrita automática antes de se tornarem cristão dizem que na escrita automática um espírito vem e controla a mão da pessoa, enquanto no diário há um espontâneo fluxo de ideias geradas por Deus em seu coração e gravado por uma mão livre sob o controle da própria pessoa. Portanto, no diário, o ser inteiro está envolvido, o coração e a mente guiando a mão que está escrevendo, enquanto que na escrita automática apenas uma mão flácida está envolvida. O resto do indivíduo é ignorado pelo espírito maligno que controla a mão da pessoa. E a diferença entre diário e o adicionar à escritura. Subtítulo: uma objeção ao uso do diário é que pode se tornar perigoso o risco de se escrever novas escrituras e assim somando-se algo à palavra de Deus. Alguns tomam essa objeção e usam-na contra o ouvir a Deus, além da leitura das escrituras. Esta é uma objeção honesta e não devemos descartar o assunto levianamente. A Bíblia é completa na medida em que contém a revelação que Deus deseja nos dar, a fim de oferecer a salvação e nos devolver a uma vida de comunhão com Ele. Nada mais precisa ser adicionado. Ela é inerrante e inspirada pelo Espírito Santo e tem sido o livro mais vendido em toda a história da humanidade nos últimos 2000 anos. Isto não significa que Deus parou de falar com os seus filhos. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus continua falando conosco assim como Ele fez de Gênesis ao Apocalipse. Ver João capítulo 10, versículo 27.
Nós ainda passeamos com Deus pelo jardim na viração do dia e dialogamos com Ele. Isso não significa que todo o nosso diálogo pessoal precisa tornar-se escritura. Não, são apenas dois amigos compartilhando juntos. Nossos registros não se tornam escrituras. Sugestões praticadas para o registro no diário. Subtítulo: aqui estão algumas coisas que eu aprendi e podem ajudá-lo a continuar desfrutando do diálogo com Deus através do diário de 2 vias para o resto da sua vida. Primeiro, uma vez que você está se encontrando com o seu Criador e sustentador para comungar com Ele, seu tempo de diário deve ser em uma condição que se sente privilegiada e não vencido pelo cansaço ou pelos cuidados do mundo. Para mim, de manhã é o melhor horário. Alguns acham que é de noite, outros de madrugada. Encontre o seu melhor tempo e o entregue a Deus. Segundo, um caderno espiral simples é o suficiente. Se digitar é mais fácil para você, você pode querer digitar em vez de escrever. Algumas pessoas usam um dispositivo de gravação e comungam com Deus enquanto estão dirigindo em seus carros. Eles simplesmente falam as palavras que sentem ser provenientes vinda de Deus. Eu descobri que registrar no meu computador é o mais fácil para mim. Eu posso digitar muito mais rápido do que escrever e posso passá-lo pelo corretor ortográfico quando está pronto. Então eu posso enviar um e-mail com qualquer registro que eu tenha escrito e mandar aos meus conselheiros espirituais para comentarem. E geralmente tem uma resposta dentro de 24 horas. Terceiro, gramática e ortografia correta não são críticos quando estiver registrando. Aleluia! Quarto, mantenha os seus registros protegidos e use códigos quando necessário. Quando orar sobre situações sensíveis ou por outras pessoas. Assim como você revela sua alma a Deus e Ele aconselha você, parte do seu material vai ser de natureza privada e deve ser mantido confidencialmente, ou seja, codificado. Você pode até mesmo querer destruir os registros extremamente sensíveis depois de ter completado. Quinto, coloque a data dos registros. Sexto, inclui no seu diário a sua comunhão com Deus, os seus sonhos e as suas interpretações, visões e imagem que o Senhor lhe dá, e os sentimentos pessoais e eventos importantes para você, como raiva, medos, mágoas, angústias, decepções, alegrias e ações de graças. Sétimo, quando você começar o diário, você sentirá que o Espírito Santo lhe traz a cura, amor e afirmação enquanto fala sobre edificação, exortação e conforto ao seu coração. Ver 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ele levará você a um relacionamento cheio de amor com Jesus, lhe proporcionará o incentivo à autoaceitação que o amante divino quer dar a você. Conforme o tempo passa, você permitirá seu registro se expandir dentro de um fluxo dos dons do Espírito Santo, como profecia, a palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de espíritos e etc. Se você tentar usar seu registro para cultivar os dons do Espírito Santo antes de ter aguçado sua habilidade para registrar através do uso, poderá achar que seus erros definirão o seu regresso tão severamente que será difícil continuar usando a técnica do diário. Depois que você estiver firmemente estabelecido nos diários, você vai encontrar os dons do Espírito Santo começando a fluir naturalmente através deles. Permita-lhes vir no seu tempo. Oitavo, tenha um bom conhecimento da Bíblia para que Deus possa lhe dar conhecimento enquanto você registra. Não apenas o rema é testado em comparação ao Logos, mas também é construído sobre o Logos. Deus disse a Josué para meditar,
confessar e agir sobre a lei de Deus dia e noite para que Deus pudesse dar-lhe sucesso. Ver Josué, capítulo 1, versículo 8. Se eu encher meu coração, minha mente, a minha vida com os princípios de Deus e depois fazer uma pausa na dependência nele, em uma dada situação, o meu espírito trará, através de um fluxo de pensamentos espontâneos, uma construção perfeita dos princípios bíblicos. Rema é construída em comparação com Logos, em que Deus, pelo seu Espírito, está selecionando, por meio da iluminação, princípios específicos que se aplicam e, em seguida, são construídas de forma precisa. Minha mente não pode escolher e construir com a precisão que o seu Espírito Santo pode. Assim, a rema é fundamentada no Logos e é iluminada pelo Logos. 9. Se você quiser adicionar mais estrutura para os seus registros, você pode usar as primeiras páginas para listar as pessoas e itens que Deus está te encarregando para orar regularmente. Você gostaria de ter certeza de ficar atento para fluir enquanto você ora por esta lista. 10. Quando você se senta para registrar, escreva a pergunta que você tem, ao invés de apenas pensar nela. Este ato simples ajudará muito no sentido de facilitar a ouvir a resposta do Senhor. No mínimo eu escrevo: bom dia, Senhor, o que você gostaria de dizer a mim? 11. Como você está aprendendo a arte de registrar a voz de Deus, você pode querer registrar diariamente até que seja estabelecida em sua vida. Então você deverá ser livre para ser espontâneo em relação aos seus diários. Eu geralmente escrevo meus registros várias vezes por semana. 12. Pule uma linha em seu diário quando Deus passar a falar e não quando você estiver falando, ou vice-versa. Isso ajudará a manter as transições mais claras quando relê-las. 13. Releia o último registro no diário antes de começar a próxima anotação no próximo dia. Isso ajuda você a verificar se tem ou não sido obediente à palavra rema anteriormente falada. 14. É bom rever todo o seu diário quando o caderno estiver completo e escrever um breve resumo dos principais temas que Deus tem falado com você. Coloque este resumo na frente do seu próximo diário. 15. Descobri que toda vez que eu pedi ao Senhor por uma data, as datas sempre estavam erradas. Portanto, parei de perguntar. Quando Deus fala, Ele simplesmente diz em breve, que significa a qualquer momento nos próximos 1000 anos. Ele disse: eis que venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 12. E que foi há mais de 2000 anos. Ele diz: confie em mim. Recomendo que você não peça por datas específicas no seu diário também. 16. Deus nos dá a revelação nas áreas em que Ele tem nos dado responsabilidade e autoridade. Uma dona de casa receberá revelações para dentro da casa e da família. Um marido receberá revelação para cuidar de sua família e pelo funcionamento em seu trabalho. Um pastor receberá revelação para a igreja pela qual Deus o fez responsável. Um empreendedor receberá revelação a respeito das decisões nos negócios. Juntamente com um ministério dado por Deus, vem a revelação dada por Deus para sabiamente cumprir o ministério. Portanto, olhe por revelação nas áreas em que Deus te deu responsabilidade e ore. Permaneça longe da viagem do ego, em que você começa a procurar por revelação em áreas onde Deus não te colocou. Quando Pedro perguntou a Jesus para obter informações sobre João,
Jesus lhe disse que não era da conta dele e ele devia se preocupar em ser obediente ao que o Senhor tinha falado com ele. Como resultado da curiosidade de Pedro sobre algo fora da sua área de responsabilidade, confusão e falsa informação se espalharam através da igreja. Ver João capítulo 21, versículos 18 ao 23. Você não quer ser a causa de tal erro. Evitando erros nos diários. Subtítulo: As recomendações a seguir permitirão que você experimente mais plenamente os benefícios do registro no diário. Primeiro, cultive um espírito humilde e dócil. Nunca permita que a atitude tipo Deus me disse e isso é tudo tome conta de você. Toda revelação é para ser testada. Na aprendizagem de qualquer nova habilidade, os erros são inevitáveis. Aceite-os como parte do processo de aprendizagem e vá em frente. Segundo, tenha um bom conhecimento da Bíblia de modo que você possa testar o rema em comparação com o Logos. Terceiro, esteja totalmente comprometido em partilhar com 2 ou 3 conselheiros espirituais em uma base contínua. Caminhe junto com outros que estão buscando intimidade espiritual com Deus Todo-Poderoso. Perceba que até o registro ser confirmado deve ser considerado como o que você acha que Deus está dizendo. O tempo é também um fator que confirma como a sabedoria é justificada por seus frutos. Veja Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 17 e Lucas, capítulo 7, versículo 35. Quarto, ocasionalmente eu posso escrever algo e o fluir não acontece ou parece tornar-se impuro ou incomum. Neste caso, eu suponho que tirei meus olhos do Senhor. Eu simplesmente foco novamente e peço a Deus para falar de novo, porque eu senti que me desviei do caminho. O Senhor é sempre gracioso em repetir e eu normalmente posso ver onde eu o perdi. E quinto, certifique-se que suas experiências com os diários estão levando a uma maior integridade e capacidade de amar e compartilhar com Deus. Se suas experiências tornam-se destrutivas para você, então você está contratando espíritos errados, malignos, e deve procurar os seus conselheiros espirituais imediatamente. Limite seu diário às categorias de profecias que figuram no Novo Testamento. Subtítulo: Após muitos anos de diário pessoal e ensinando outros, cheguei à conclusão que os registros essencialmente são profecia pessoal, onde o Senhor está falando diretamente a você. E, portanto, é mais sábio limitar o seu diário a 3 categorias dadas em 1 Coríntios 14, versículo 3, edificação, exortação e consolo. Edificação significa construir. Assim, o seu diário irá se formar e instruir. Ele fortalece a sua fé e te faz mais forte em sua caminhada com Deus. Exortação significa encorajar em direção a um modo específico de viver, tal como a exortação de Jesus à mulher apanhada em adultério: vá e não peques mais. Outros exemplos são: ame o seu cônjuge, ou perdoe essa pessoa, ou mostre misericórdia ao invés de julgamento. Todos os exemplos são exortações para certa maneira de viver. Conforto ou consolo significa aconselhar, ligar, derramar óleo de cura, quando Deus está simplesmente amando e curando você. Isso é conforto, é consolo. Vejam, os diários são principalmente para construir uma relação de amor entre você e Deus. Em nossos registros, Deus nos chamará para descansar, acreditar, ter fé, confiar, independentemente de qual seja o resultado.
E porque acreditamos, confiamos e temos fé, maximizamos a oportunidade para a graça sobrenatural de Deus trabalhar em nossas vidas e na dos outros. Vale a pena viver a vida porque não estamos cheios de negativismo. Assim, Deus nos chama à fé e Ele vai fazer isso cada vez mais e com alegria. Faça as perguntas certas. Subtítulo: à medida que continuamos em nosso relacionamento com o Senhor, queremos discutir questões de importância com Ele. Senhor, devo assumir este trabalho que foi oferecido a mim? Devo pedir esta pessoa em casamento? Devo continuar membro nesta igreja? O que devo dizer a esta pessoa que está com raiva? E esta é a casa que devemos comprar? O que devo fazer para melhorar a minha saúde e receber a minha cura? Jesus declarou que o Pai sabe o número de fios de cabelo em sua cabeça, que muda a cada vez que você passa um pente por ele. E que Ele vê até mesmo o pequeno pássaro quando cai. Ele se preocupa com todos os aspectos de sua vida e Ele quer que você saiba a sua vontade. Ele quer que você tome sábias decisões e Ele oferece a sua graça para lhe dar força para crescer em santidade a cada dia. Ele se agrada quando você pede por sua sabedoria e Ele a dará generosamente a você. Ver Tiago, capítulo 1, versículo 5. Basta lembrar-se de manter o seu coração puro, não permitindo qualquer ídolo, sua própria vontade para distorcer o puro rema de Deus para a sua vida. No entanto, é muito fácil para esse tipo de pergunta direta, tipo, devo pedir essa pessoa em casamento? Se alterar sutilmente e se tornar uma pergunta sobre o futuro. Senhor, com quem eu vou me casar? Eu me casarei com essa pessoa? Será que eu vou conseguir este emprego? Será que a nossa oferta para essa casa será aceita? Quando vou receber aquele aumento? Será que essa pessoa vai ser curada? Estas são as perguntas que nos colocará em apuros. Em toda a Bíblia há repetidas proibições contra o procurar ou ouvir adivinhos ou os que pretendem predizer o futuro. O amanhã pertence ao Senhor e Ele quer que nós o enfrentemos apenas com a nossa fé nele, a nossa confiança depositada somente nele. Além disso, questões sobre o futuro quase sempre envolvem a vontade de outras pessoas. Ver Ezequiel, capítulo 33, versículos 13 ao 16. Também Jeremias, capítulo 18, versículos 7 ao 10. Deus talvez lhe diga a sua vontade através das Escrituras ou em seu diário, mas infelizmente um homem pecador não age sempre em conformidade com a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, infelizmente, há aqueles que não se arrependem e que perecem. Quando Jonas predisse o futuro e disse que Nínive seria destruída em 40 dias, ver Jonas capítulo 3, versículo 4, isso não chegou a acontecer porque Nínive se arrependeu e, portanto, Deus não fez o que ele disse que faria. Quando Deus disse a Israel que lhes daria a terra prometida, veja Êxodo capítulo 12, versículo 25, eles acabaram morrendo no deserto e não receberam a bênção de Deus, porque não confiaram nele, e sim murmuraram. Meu entendimento é que quando Deus diz que Ele vai fazer alguma coisa, essa coisa está juridicamente disponível para você, se você quiser ir atrás e guerrear legalmente por isso. Se Ele diz que uma calamidade está chegando, ela pode ser evitada por meio do arrependimento. Assim, eu acredito que o futuro pode ser mudado em grande medida. Por iniciativa própria, Deus pode optar por dizer-nos algo a respeito do nosso futuro, especialmente nas áreas de suas promessas para nós e seus planos para nós. No entanto, muitas vezes Ele irá responder às nossas perguntas, muitas vezes intrometidas, com detalhes e com a exortação: confie em mim. Se pressionarmos a Deus, fazendo perguntas que Ele já se recusou a responder, nós geralmente
obteremos uma resposta de um espírito mentiroso ou de acordo com os nossos próprios desejos, vontade. Exigir saber mais do que Deus quer compartilhar conosco, porque Ele sabe, nos abre ao engano e à decepção. O Senhor disse isso ao nosso amigo e mentor Maurice Fuller em seu diário: minha vontade não é para contratar, não está à venda, não é para você saber como um oráculo. Minha vontade é clara para aqueles que irão fazer a minha vontade. Maurice também nos deu as percepções seguintes a respeito desta pergunta. Como você diz, diário não é algum tipo de tabuleiro ou Ouija. Não podemos usar o diário como uma forma de contornar a relutância de Deus para revelar certas coisas para nós. Diário, bem como ouvir a Deus com mais naturalidade em nosso espírito, nos permite ouvir simplesmente aquilo que Deus quer nos dizer. Não é um método para persuadir a Deus a nos dizer coisas que Ele não deseja revelar-nos. Bruxaria, discernindo corretamente a palavra, significa buscar o conhecimento do futuro para o nosso próprio benefício ou para o mal, os nossos próprios desejos. E, de fato, alguns praticantes da bruxaria têm desenvolvido a habilidade de enganar demônios a divulgar informações que no início não queriam revelar. Deuteronômio 18 proíbe estritamente a prática da bruxaria, mas, mais do que isso, essa passagem e outras nos proíbem de se aproximar de Deus e tentar usá-lo, assim como os praticantes de bruxaria usam seus espíritos familiares. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão é, na verdade, uma proibição contra Israel e nós, usando o nome de Deus como um talismã ou tentando se aproximar de Deus como na feitiçaria, tentando evocar informações dele. Deus não se permitirá ser conjurado ou enganado a fornecer informações como se ele não fosse mais do que um tabuleiro ou Ouija. Meu senso de receber informação de Deus é ao contrário da feitiçaria. Deus nos dá a revelação e nos mostra o que Ele está fazendo em nossas vidas no momento. Pode não ser benéfico ou útil para sabermos certos fatos em certos momentos em nossa vida. Ele pode, com sabedoria e amor, reter, guardar o futuro para o nosso bem maior. Não decidimos o que queremos que Deus diga a nós e em seguida o persuadimos a estar de acordo com a nossa agenda imperfeita. Deus nos diz o que Ele quer que saibamos e quando Ele quer que saibamos. Deus pode nos contar pouco a pouco, em vez de tudo de uma vez, porque Ele não faz toda a sua obra em nós em uma só tacada. Nossa abordagem deve ser sempre, em minha opinião, o que você quer me dizer sobre isso ou aquilo? E não, Deus, diga-me isto ou aquilo. Deus pode certamente dizer-nos algumas coisas sobre o futuro e em grande detalhe, mas é iniciativa dele, não nossa. Minha sensação é que isso é relativamente raro, simplesmente porque nós normalmente não podemos lidar facilmente com muitas informações a respeito do futuro. Mas acontece e é uma experiência muito interessante ver como acontece. Espero que você possa ver a diferença entre as perguntas. Será que peço esta pessoa em casamento? E vou me casar com esta pessoa? O primeiro procura orientação pessoal e direção sobre o que deve fazer. Já a segunda procura conhecer o futuro e envolve o livre-arbítrio de outro indivíduo. Tenha o cuidado de fazer as perguntas certas nos seus diários. E você deve estar ciente que mesmo que o Senhor diga, pergunte a ela, não é uma garantia de que sua resposta será assim. Sua responsabilidade é apenas de ser totalmente obediente e sensível ao que você acredita que o Senhor está dizendo a você.
Você pode não entender porque as coisas saem à medida que acontecem, mas tendo obedecido. O trabalho de Deus pode não se tornar claro para você até a eternidade. No entanto, você deve ser obediente e fiel. A subcategoria das perguntas preditivas que nós queremos evitar é cada vez mais popular. Será que essa pessoa será curada? Infelizmente, muitas pessoas perderam a fé em ouvir a voz de Deus e até mesmo no próprio Deus, porque acreditavam de todo o coração que tinham ouvido a Deus que alguém que eles amavam se recuperaria, mas acabou morrendo. Eu tenho que te dizer que eu não entendo cura, porque algumas pessoas vivem e outras morrem, mas compartilharei com você a conclusão que Deus me trouxe e que eu te encorajo a considerar para si mesmo. Eu estou absolutamente 100% convencido de que é a vontade de Deus curar todo aquele que vem a Ele. Tudo o que leio na Bíblia e tudo o que aprendi sobre o meu Pai por meio do nosso relacionamento pessoal exige que assim seja. Jesus curou a todos os que lhe pediram, e ele disse que estava fazendo exatamente o que ele viu o Pai fazer. Eu acredito que a cura completa é sempre a vontade de Deus. Acredito que se eu pedir ao Senhor se é a sua vontade de curar alguém, a resposta será sempre sim. No entanto, também sei que nem todos são curados. Como recordei anteriormente, a perfeita vontade de Deus nem sempre é cumprida nesta terra. Existem fatores na cura que eu simplesmente não tenho compreendido até agora na minha vida, mesmo tendo pesquisado e meditado e orado a respeito disso. Então, o que devo fazer quando alguém que eu amo é diagnosticado com câncer? Eu creio que Deus vai curar. Eu acredito que é absolutamente a vontade de Deus que este seu filho ande com saúde, servindo por muitos anos ainda. Eu oro com confiança total pelo toque curador de Deus. Eu escrevo sobre os passos que devemos tomar para promover a sua cura e eu as compartilho com convicção e paixão. Eu sempre fiquei atenta às impressões espontâneas e que o Espírito Santo pode enviar para mim, para que nada em mim impeça o poder de Deus fluir. Eu entendo que a cura é um pacto condicional, ver Êxodo capítulo 25, versículo 26. E eu encorajo a pedir a Deus se há condições para as quais Ele quer que a pessoa atenda, para que a sua cura seja liberada em sua vida. Ouvimos o que Ele diz e nós obedecemos às suas instruções. Nós nutrimos e cuidamos de seu espírito, alma e corpo, para que a saúde divina possa se manifestar. E se ele não for curado, eu ainda acredito que é absolutamente a vontade de Deus que seus filhos andem com saúde. Eu ainda acredito que é sempre da vontade de Deus curar. Eu não entendo porque a sua vontade foi dificultada nesta vida. Eu lamento a perda de quem eu amava, mas eu não permito que qualquer circunstância, não importa o quão trágica seja, enfraqueça a minha fé no meu Deus. Meu entendimento do Senhor e da sua vontade não é baseado em condições físicas, mas na palavra inalterável e no caráter do próprio Deus.